Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como abrir um arquivo Excel no modo escrita, no modo administrador. Para quê? Para que você possa fazer ações de cadastrar, atualizar, excluir qualquer ação que possa estar afetando a sua base de dados. E também estarei lhe ensinando como está acessando a esse arquivo, a qual contém senha. Como é que a gente faz para estar desprotegendo o nosso arquivo, o acessando com senha. Então, estarei lhe ensinando como também está acessando a este arquivo, a qual podemos estar abrindo somente no modo leitura. Para quê? Para estar evitando de abrir o nosso banco de dados de forma desnecessária. Se você está precisando aprender a criar um cadastro do zero de forma multiusuária no Excel, essa playlist está sendo pensada em você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um cadastro de forma multiusuária no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vou dar um duplo clique aqui na nossa base de dados, aonde inserimos na aula passada, ó. Ao dar um duplo clique sobre ela, observe que é uma base de dados nesse momento totalmente em branco. Então, o que eu estarei lhe ensinando na aula de hoje? Eu vou estar a protegendo com senha, eu vou estar colocando aquela observação, aquele alerta de abrir somente como leitura. Então, vou estar lhe ensinando como estar acessando e a desprotegendo para que a gente possa estar acessando no modo escrita, que é aquele modo administrador, onde eu posso fazer alterações no arquivo, como também só abrir no modo leitura. Então, tudo isso eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje. Então, vou fechar aqui o meu arquivo. Então, vamos aqui por passo. Ó. Como é que eu faço para estar abrindo um arquivo através de outro? Ó? Vou estar acessando aqui o nosso arquivo controle. Lembrando que o arquivo controle é o arquivo a qual contém as macros. É o arquivo a qual vai conter os formulários. Então, para que eu possa trabalhar de forma multiusuário no Excel, eu preciso de dois arquivos. Um arquivo a qual vai ter os formulários e os códigos VBA e um outro arquivo a qual vai receber apenas os dados. Então, nesse momento, eu estou acessando o arquivo a qual contém macros e formulário. Então, tudo isso eu vou estar fazendo juntamente com você do zero. Então, ao clicar aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic, observe que eu já estou visualizando esse módulo. Vou até fechá-lo para mostrar juntamente com você do zero. Então, observe, ó, eu inseri na aula passada esse Userform 1. Então, na aula passada, o que aprendemos? Ó? Ao dar um duplo clique nesse botão, observe que eu já tenho uma estrutura de tratamento, onde aprendemos tudo isso passo a passo. Nesse momento, eu não estou acessando a nenhum arquivo. Essa estrutura é apenas para verificar se o meu arquivo está aberto, se está em uso, se ele existe. Caso ele exista e caso não esteja aberto, o que ele faz nesse momento? Ó? Ele emite esse MSG Box. E aqui vai vir a estrutura realmente que vai estar abrindo o arquivo e fazer alterações nesse arquivo. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Para que eu possa utilizar essa estrutura, até porque eu vou utilizar ela muitas vezes dentro desse projeto, o que eu devo fazer? Ó? Eu posso vir aqui nesse módulo 1, que é a estrutura onde eu criei para verificar se o meu arquivo está aberto ou não. Eu posso, no final do código, eu posso inserir um outro comando. Como eu posso, de forma mais organizada, é o que eu estarei fazendo. Vou clicar aqui em inserir e vou inserir aqui um outro módulo. Ó. E aqui vou criar uma rotina do zero juntamente com você. Ó. Vou criar ela do tipo public. Então, public sub abrir arquivo ADM. Então, dessa forma, eu vou estar criando duas estruturas. Uma estrutura para abrir o meu arquivo no modo escrita, que é o modo administrador, a qual vai estar permitindo que eu possa estar fazendo alterações, como também posso estar abrindo meu arquivo no modo leitura, onde eu vou fazer apenas consultas. Então, essa primeira estrutura é para que eu possa estar abrindo no modo administrador, que é o modo escrita. Então, como é que eu abro um outro arquivo Excel? Vou utilizar aqui o comando work books. Abro parênteses e eu estarei informando quem? Eu estarei informando o meu dis work book.
.pet, estarei pegando o endereçamento de quem? Deste arquivo. E estarei concatenando entre aspas duplas para que eu possa estar acessando o caminho deste arquivo. E estarei concatenando com a nossa variável banco dados. E fecho o meu parênteses. Lembrando que banco dados, se eu quiser saber quem é, eu já declarei no início desse projeto. Ó. Basta estar selecionando, clico o botão direito sobre ela e clico em definição. Vai me mostrar quem é banco dados, ó, que é o bd controle.xlsx, que é aquele arquivo que está salvo dentro da mesma pasta desse arquivo. Ó. Ao clicar sobre ele, ao clicar em última posição, voltei para onde estávamos. Então, dessa forma, creio eu que já dá para testarmos. Para quê? Para que ele possa abrir o arquivo. Então, observe, ó. Como é que eu vou fazer aqui para testarmos? Ó? Vou copiar esse comando até aqui. Vou vir aqui no meu userform, vou dar um duplo clique nesse botão. Não vou precisar mais desse comando. Eu só utilizei por questões de dados para fazer os testes. Ó. E vou utilizar aquela chamada call e vou colar o comando. Ó. Então, vamos aqui fazer um teste. Ó. Então observa, vou colocar um ponto de opção bem aqui e vou executar a nossa macro. Ó. Mas antes, vamos só inserir aqui uma forma para que eu possa estar chamando sempre o formulário. Ó. Vou clicar aqui em inserir, ilustrações e vou aqui em formas. Ó. Vou selecionar, por exemplo, o retângulo de cantos arredondados. Eu posso selecionar qualquer uma dessas formas. Então vou clicar sobre esse objeto, vou contornar aqui o meu arquivo, clico com o botão direito sobre ele. Vou escolher a opção atribuir macro e vou clicar em novo. Ó. E aqui, observe que ele seria um terceiro módulo nesse projeto. E vou utilizar aqui, ó, user form 1. E vou utilizar a propriedade show para que eu possa estar chamando o user form. Ó. Então observe, ó, ao clicar sobre a minha forma, chamou o formulário. Então observe, ó, ao clicar nesse botão, ele parou no momento que eu coloquei aquele ponto de interrupção. E vamos aqui fazer um teste. Ó. Ao pressionar a tecla F8, ó, observe, ó, o workbooks usa o inválido da propriedade. O workbooks.open. Então, havia esquecido de colocar o comando para estar abrindo quem? O thisworkbook.pet concatenado com a variável banco dados. Agora sim, creio eu que vai funcionar. Ó. Ao pressionar a tecla F8, ó, observe, ó, pressionei o F8 e já abriu quem? Ó, já abriu o BD controle. Ó. Observe aqui no título, aqui nessa barra superior, BD controle. Então, com esse comando, eu estou abrindo o arquivo, a qual não contém senha, estou apenas o abrindo. Obviamente, é também interessante que eu possa estar o fechando. Para quê? Para que outras pessoas possam fazer ações nesse arquivo. Então, como é que eu fecho um arquivo? Ó? Eu vou utilizar aqui o comando, ó, workbooks, abro parênteses e vou chamar a variável banco dados. Posso fechar novamente agora o parênteses, vou utilizar aqui o comando close. E aqui, observe, ó, eu vou estar dizendo para o Excel se eu quero estar o salvando ou se eu vou querer apenas estar o fechando sem estar o salvando. Então, eu vou utilizar aqui o argumento false. Então, dessa forma, eu vou dizer para o Excel que fecho o arquivo sem precisar estar o salvando. Creio eu que vai funcionar. Então, vamos fazer aqui um teste. Ó. Se eu pegar essa setinha e arrastar aqui para cima, observe, ó, ao pressionar a tecla F8, ó, observe que já fechou o meu arquivo. E se observarmos, fechou sem salvá-lo. Vamos fazer novamente aqui um teste, só para que a gente possa realmente verificar se salvou alguma alteração ou não. Então, para que eu possa fazer esse teste, observe. Ó, se eu clicar aqui nessa forma, ó, cliquei, vou chamar aqui novamente a nossa macro. Ao pressionar a tecla F8, ó, F8, vou pressionar novamente o F8. Agora vai estar, observe primeiramente que eu estou visualizando quem? O controle. Ao pressionar o F8, ó, agora sim, abriu quem? O BD controle, que é a minha base de dados. Eu não vou conseguir inserir informações nessa base de dados por enquanto, porque eu estou com o show modal do meu formulário como true. Então, para que eu possa realmente verificar se ele está fazendo alguma ação de estar salvando, o que eu posso estar fazendo aqui? Ó? Eu posso estar informando o comando Windows. Então, observe, ó, Windows, abre o meu parênteses, vou informar aqui banco dados. Fecho o meu parênteses e vou utilizar aqui o comando Activate para estar ativando quem? Só para garantir, para estar ativando a planta que eu estou abrindo. E eu posso estar utilizando aqui o comando, ó, Sheets. Abro o meu parênteses, vou informar aqui o número 1. Esse 1 se refere à minha primeira Sheets. Ponto. Vou informar aqui o intervalo Ranger. Abro parênteses. Na célula A1, por exemplo, vou fazer aqui de forma didática. Ó. Eu quero descarregar uma informação na minha célula A1. Ó. Vou utilizar aqui o comando Cells.
E vou passar, por exemplo, ó, o texto Gleidson. Então vamos testar para verificar se ele vai passar essa informação para a minha planilha e se ele vai salvar ou não. Então vamos testar da seguinte forma, ó. Vou pegar essa setinha, vou arrastar aqui para cima. Ao pressionar a tecla F8, observe que ele passou aqui pelo banco de dados. Ao pressionar o F8, observe que ele já inseriu aqui, ó, na minha célula A1, o nome Gleidson. Observe que eu estou com o comando aqui falso do lado, ó. Se eu pressionar o F8, ó, observe aí que ele fechou o arquivo. Como é que a gente vai saber se salvou ou não? Vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou clicar aqui nesse executar. Então, quando eu clicar agora novamente, muita atenção, ó. Cliquei, vou pressionar a tecla F8, observe, ó, vai abrir novamente o meu BD controle, ó. Ao pressionar o F8, observe que abriu. E se observarmos, não trouxe o nome que ele havia inserido, o nome Gleidson. Então, para que você veja, ó, se eu trocar esse falso para true, ó, observe, ó, vou pressionar o F8, ele vai inserir novamente o nome Gleidson na célula 1. Vou pressionar o F8, observe que aparentemente fez o mesmo efeito. Se salvou, não sei. Vamos verificar quando eu abrir novamente o arquivo, ó. Então, vou clicar aqui nesse executar e vamos novamente verificar se agora ele salvou o nome Gleidson ou não. Como é que eu vou saber? Quando eu abrir o arquivo, é para estar lá o nome Gleidson, se ele realmente salvou a alteração. Vou clicar nesse botãozinho, vou pressionar a tecla F8, observa, F8 e F8, ó. Ativei e se observarmos, já está lá o nome Gleidson, ó. Eu ainda nem inseri o novo nome, ó. Então, para que você entenda, dessa forma eu estou abrindo o arquivo no modo ADM, que é o modo administrador, o modo escrita, que é aquele modo que permite que você possa fazer alterações no arquivo. Em seguida, eu estou utilizando esse comando para estar garantindo que eu estou ativando realmente o arquivo a qual eu quero. Banco de dados, lembre-se que banco de dados é a variável que está hospedando quem? Está hospedando o BD controle.xlsx, que é exatamente esse carinha aqui, ó, BD controle. Ó. Com esse comandozinho aqui abaixo, de forma didática, eu estou inserindo na minha sheets 1, que é a minha primeira sheets, na célula A1, o nome Gleidson. E em seguida, logo aqui abaixo, estou fechando, ó, ponto close, estou fechando quem? O banco de dados, que é o BD controle. E esse true é para que eu possa estar dizendo para o Excel, feche e o salve. Quando eu coloquei aquele argumento false, eu estou fechando sem estar o salvando e sem também estar perguntando se eu quero salvar ou não. Então aqui já aprendemos algo bem interessante. E para você que quer abrir sempre o arquivo no modo leitura, como é que eu devo proceder? Ó? Observe, ó. Vou parar aqui o código para que a gente possa estar abrindo o arquivo no modo leitura. É bem interessante e simples. Ó. Observe, ó. Vou vir aqui em Project Explorer, vou dar um duplo clique em módulo 3 e como é que eu devo proceder? Ó? Na realidade é o módulo 2. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele e aqui o que eu faço? Ó? Observe que eu vou passar aqui uma vírgula. Eu vou estar aqui, ó, no update links, ou seja, eu quero atualizar algum link, eu vou colocar aqui o argumento falso, eu não quero atualizar link algum, vírgula, read on, eu vou passar esse mesmo argumento, esse mesmo critério, eu vou ter que digitar aqui, ó, read on, dois pontos, igual, faz parte da estrutura, e aqui eu vou dizer para o meu arquivo que eu quero estar o abrindo no modo escrita ou no modo de leitura. Então, eu quero, por exemplo, estar abrindo no modo leitura. Então, vou passar aqui o valor true, ó. E vamos fazer um teste, ó. Então, para que eu possa testar, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou colocar um ponto de interrupção. Na realidade, já tem um ponto de interrupção. Então, observe, ó. Vou dar um duplo clique nesse botão. Já tem um ponto de interrupção nesse momento, que ele chama a rotina abrir arquivo. E vamos fazer um teste, ó. Vou chamar o formulário através dessa forma. Vou clicar em Command botão 1. Observe, aquele comando que a gente tem, ele verifica que o nosso arquivo já está aberto, a nossa base de dados. Então, deixa eu primeiro fechar o BD controle. Eu não consigo trabalhar com o BD controle aberto. Ó. Então, vamos fazer aqui o teste. Ó. Essa aula é de fundamental importância, porque você vai usar muito essa estrutura dentro dessa série. Ó. Vou chamar aqui a forma, vou clicar no Command botão 1 e observe, ó, abrir arquivo ADM. Ó. Ao pressionar a tecla F8, ó, ele vai chamar quem? A public sub abrir arquivo ADM. Ó. Vou fechar aqui a janela do project e observe. Ó. Ao pressionar o F8, ó, pressionei o F8, observe aqui na minha barra superior, BD controle traço somente leitura. Ou seja, eu estou forçando que o meu arquivo seja aberto somente como leitura. E qual é a vantagem disso? Bom, se eu for fazer consultas, não há necessidade de eu estar abrindo o arquivo no modo escrita.
lembre-se que esse arquivo, a ideia é que mais de uma pessoa possa estar utilizando. Então, se eu criar algumas condições que vai evitar do meu arquivo ser aberto de forma desnecessária, por exemplo, para fazer consultas, é interessante que eu faça. Então, uma outra pessoa, paralelamente a mim, pode estar abrindo novamente o mesmo arquivo e já o abrindo no modo administrador para fazer cadastros. Então, não faz sentido eu fazer uma consulta e abrir no modo ADM. Porque se eu fizer isso e outra pessoa quiser cadastrar algo paralelamente a mim, em outro arquivo, usando a mesma base de dados, ele não vai conseguir. E entenda a minha lógica, eu estou apenas querendo consultar, então não há necessidade de eu abrir no modo ADM. Já a pessoa que quer cadastrar, atualizar, excluir, qualquer alteração que ela mexa na natureza do arquivo, é necessário que ela sim possa estar abrindo no modo ADM, no modo administrador. Então é muito útil esse código. Eu estou forçando o Excel sempre a abrir no modo leitura. Então, como ele está no modo leitura, o que vai acontecer aqui? Se eu pressionar o F8, ele vai ativar a planta da mesma forma, vai inserir na mesma célula. Eu vou trocar aqui o nome de Gleidson. Vamos inserir aqui, por exemplo, programador Excel VBA. Ao pressionar a tecla F8, ele trocou o nome Gleidson por programador Excel VBA. Como eu abri no modo leitura, observe o que vai acontecer. Se eu pressionar o F8, o que vai acontecer? Ele vai querer salvar uma cópia do arquivo. E não é isso que eu quero. Então, vou clicar aqui nesse cancelar. E o que eu estarei fazendo? Se eu pegar essa setinha e colocar, por exemplo, aqui do lado, eu vou trocar esse argumento de true para false. Eu estou dizendo para o Excel que eu não quero salvar esse arquivo. Porque se eu abrir no modo leitura, eu vou querer fechá-lo sem estar o salvando. Então, ao pressionar o F8, observe, o fechou e não fez alteração alguma. E também, o que aconteceu? Também, ele não perguntou se eu quero salvar uma cópia. Entendeu a minha lógica? Eu abri o arquivo no modo leitura com esse comando. E aqui, ao utilizar esse false, eu estou fechando. O arquivo foi aberto como leitura, o forçando para que o feche sem salvar uma cópia. Então, vamos fazer mais um teste. Como é que eu sei se funcionou ou não? Novamente, vou clicar nesse botãozinho. Lembre-se que eu tinha inserido o nome programador Excel VBA. Então, vou pressionar aqui o F8. Observe, abriu lá o arquivo, realmente não salvou alteração alguma. Tanto é que trouxe novamente o nome Gleidson, não o nome programador Excel VBA. Então, se eu clicar aqui diretamente no continuar, observe que rapidamente ele fechou o arquivo. E agora, se esse arquivo contiver senha, como é que a gente faz? É isso que eu vou estar lhe ensinando agora. Então, para que eu possa colocar uma senha no arquivo, não sei se você sabe, eu vou fazer juntamente com você do zero. Então, vou na pasta a qual contém o arquivo, por exemplo, o BD controle. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que nesse momento ele não contém senha. Como é que eu coloco senha nesse arquivo? Vou clicar aqui em arquivo. Observe que eu vou clicar na opção salvar como. Vou clicar em procurar. Eu vou escolher onde eu quero estar salvando. Eu vou querer salvar na mesma pasta que está o nosso arquivo a qual está se comunicando com ele. Esse BD controle é exatamente o arquivo a qual eu estou salvando. E quando eu salvar, eu vou querer substituí-lo. Então, observe, o que eu devo fazer? Vou aqui em ferramentas, nessa setinha, eu tenho essas opções. E a opção que eu vou utilizar, opções gerais. E aqui em opções gerais, muito cuidado. Eu tenho aqui a senha de proteção, eu tenho a senha de gravação e tenho recomendável somente leitura. Então, vamos aqui fazer um teste. Suponhamos que eu queira salvar com senha de proteção. Se eu inserir aqui, por exemplo, eu vou inserir aqui a senha 1, 2, 3. Então vamos aqui fazer um teste. Senha de proteção 1, 2, 3. Ao clicar aqui em OK, ele vai pedir para que eu possa estar novamente confirmando a mesma senha. 1, 2, 3. Ao dar OK, observe, vou clicar em salvar. Ele vai perguntar se eu quero substituir o arquivo e eu quero. Então vou clicar em sim e substituir o arquivo. Como é que eu sei se deu certo ou não? Vou fechar aqui o arquivo e vou abrir o novamente. Então, vou abrir aqui novamente o arquivo, duplo clique sobre ele e observe, ao abrir o arquivo, antes de estar o abrindo, ele vai me pedir senha. Então, se eu inserir aqui a senha 1, 2, 3 e der um OK, o abriu. Então, vou fechá-lo e agora vou acessá-lo através do nosso formulário. Vou clicar em comando de botão 1, o meu código parou aqui, vou pressionar a tecla F8 e observe, observe muito atenção aqui, vou pressionar o F8 e observe o que acontece, ele vai me pedir o que? Vai me pedir senha. Então, como é que eu faço para estar acessando, já auto preenchendo esse campo com senha para que ele não me peça senha? Como é que eu faço isso? Que eu vou lhe ensinar agora.
Então eu vou inserir aqui a senha 123 só para que eu possa estar o acessando. Ó. Acessou e aí ele vai continuar as mesmas ações. Ó. Observe. Ó. Então sempre vai aparecer aquela janelinha de senha, já que eu coloquei senha na abertura do arquivo. Então como é que a gente faz para estar evitando isso? Ó? Vou fechar aqui o arquivo, vou pressionar a tecla F8 só para encerrarmos esse comando. Ó. Então como é que eu faço isso? Observe. Ó. Vou parar aqui o código, vou dar um duplo clique aqui em exibir, Project Explorer, deixa eu só achar aqui o módulo 2. E aqui o que eu estarei fazendo? Ó? Vou fechar a janela do Project. E do lado desse read only dois pontos igual a true, o que eu devo fazer? Eu vou inserir quem? Ó? Vejamos ó, o password. Ó. Então vou passar esse mesmo parâmetro aqui. Ó. Password. Ó. Password. Dois pontos igual. Qual é a senha que eu dei ao arquivo? 123. Então vou passar aqui. Ó. 123. Será que vai funcionar? Vamos testar. Ó. Vou clicar aqui no símbolo Excel. Vou clicar nessa forma e chamei o formulário. Ao clicar em comando de botão 1, observe. Ó. Eu coloquei esse ponto de opção para a gente fazer sempre de forma didática. Ó. Vou pressionar o F8 e observe. Ó. Será que ele vai me pedir senha agora ou ele vai abrir de forma direta o arquivo? Ó. Ao pressionar o F8, observe que já abriu o arquivo sem pedir senha. Ó. BD, controle, somente leitura. Lembre-se que ele está abrindo no modo leitura porque eu deixei aqui o argumento true. Ó. Read only true. Se eu quiser abrir no modo ADM, eu deixo com o argumento false. E como ele está no modo leitura, obviamente ele não vai salvar alteração alguma. Vou pressionar aqui o F8. Vou pressionar o F8. Lançou lá o programador Excel VBA. E vou pressionar o F8. Ó. E vou executar aqui no continuar. Se eu abrir novamente o arquivo, você já sabe perfeitamente que ele não salvou as alterações. No entanto, ele já está auto-preenchendo o campo senha. Muito interessante, você há de concordar comigo. Então, na primeira aula, já aprendemos a criar aquela estrutura para verificar se o arquivo está aberto ou não. Na segunda aula, manipulamos a estrutura para verificar se o arquivo está aberto ou se não está, se está sendo usado, se existe. E nessa terceira aula, a gente está aprendendo a estar abrindo um arquivo a qual contém senha. Então, é muito interessante e muito importante essas primeiras aulas, para que quando a gente entra na parte de formulários, eu tenho certeza que você já acompanha o nosso trabalho e já domina muita coisa que eu estarei ensinando. Então, por exemplo, um detalhe, vou parar aqui o código, não sei se você reparou, lá no nosso arquivo, vou estar o fechando, vou acessar o nosso arquivo, então aqui no BD Controle, ó, se eu tentar abrir aqui o BD Controle, observe, ó, ele vai abrir essa janelinha pedindo senha, e lembre-se que quando tinha aquela opção que eu estava colocando senha ou não, tinha lá, recomendável somente como leitura. E se eu marcar essa opção, será que somente esse código vai funcionar? É o que eu vou lhe mostrar agora na prática. Ó. Então vou clicar aqui nesse cancelar, cancelei, não quero estar o abrindo. E o que estarei fazendo? Ó, vou apagar esse arquivo, ó, BD Controle, e vou pegar aqui um outro arquivo, copiei, e vou voltar aqui a minha pasta e vou soltar aqui dentro. Ó. Vou só renomear, já que eu tenho o BD Controle, é o nome que eu estou manipulando via código, e vou fazer juntamente com você do zero. Ó. Vou colocar novamente a senha no mesmo arquivo. Observe, depois de colocar a senha, aí para você remover a senha, antes que você me pergunte, aí se você souber como, responde aí nos comentários. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique em BD Controle, nesse momento ele não tem senha alguma. Então vou fazer o mesmo procedimento novamente com você do zero, só que agora eu vou colocar aquela opção, vou marcar aquela opção somente como leitura. Então observe, ó, arquivo, vou clicar aqui em salvar como, vou clicar em procurar e vou salvar dentro da mesma pasta, ó, onde tem o BD Controle. Ó. Vou em ferramentas, nessa setinha, opções gerais, vou, observe, ó, senha de proteção, vou colocar novamente, ó, 1, 2, 3, recomendar somente com leitura, vou marcar essa opção, ó. Então ok. Eu tenho que novamente confirmar a senha, que é 1, 2, 3, e vou dar OK. Ó. E vou salvar o meu projeto. Deseja realmente substituir o arquivo? Sim. Então vou clicar em sim e salvou. Então se eu fechar aqui o arquivo e abrir novamente, vamos verificar o que acontece. Ó. Vou abrir aqui primeiramente manualmente, dei um duplo clique aqui no arquivo e observe. Ó, abriu agora nesse formato, ó, BD Controle, está protegido, senha, me pede a senha, 1, 2, 3. Dou um OK e vai abrir essa segunda janela. Ó. O autor gostaria que você abrisse o BD Controle como somente leitura, a menos que você pretenda fazer alterações. Abrir somente como leitura, se eu clicar em sim, ele vai abrir novamente somente como leitura. Ao clicar em não, ele abriu o BD Controle no modo escrita. Então como é que eu faço agora? Vamos observar na prática. Ó. Vou fechar e vou fazer juntamente com você, para que você entenda a minha lógica. Ó. Vou chamar o formulário, vou pressionar a tecla F8, deixa eu só colocar a janelinha do VB aqui para baixo. E observe, ó, ao pressionar o F8,
Observe o que acontece. Ó. Deixa eu colocar a janelinha aqui do lado. O BD controle aparentemente está aberto, até porque eu já o abri diretamente somente como leitura. Então não apareceu o que eu gostaria de mostrar a você na prática. Ó. Então, o que eu queria lhe mostrar? Iria aparecer aquela janelinha perguntando se eu quero abrir somente como leitura ou não. Então deixa eu trocar aqui o argumento true para false. E aí você vai entender a minha lógica. Ó. Então vou parar o código por aqui e vou fechar manualmente o BD controle. Ó. Fechei e vou novamente o abrir. Ó. Cliquei, vou pressionar a tecla F8. Observe. Ó. Agora muita atenção. Ó. F8, F8. Ó. E aqui apareceu o que eu gostaria de mostrar a você no exemplo anterior. O autor gostaria que você abrisse o BD controle.xlsx como somente leitura, a menos que você precise fazer alterações. Então, como é que a gente faz para estar passando também agora por esse alerta? Porque a ideia é que ele não apareça essa mensagem para mim. Por que não apareceu no exemplo anterior? Porque eu estava já o abrindo diretamente como leitura. Agora eu estou abrindo no modo escrita, no modo ADM. Ao clicar em não, eu vou abrir manualmente ó, o BD controle no modo administrador. Então, como é que eu faço aqui dentro dos meus parâmetros para estar evitando esse alerta? Vou parar o nosso código e observe, ó, o BD controle está fechado. Então, vou voltar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic e observe, ó, exibir meu Project Explorer. Vou lá no meu módulo 2 e o que eu estarei fazendo? Ó, após o meu password, onde eu passo a senha via código, vírgula, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar esse carinha aqui, ó, o ignore read on recommend. Então, vou passar aqui esse parâmetro, observe, ó, ignore read on recommend. Então, eu já tinha copiado esse comando, que é exatamente esse carinha aqui, ó, observe, ó, ignore read on recommend. Então, basta você pegar esse argumento e digitar aqui pós vírgula. E agora, vou informar os dois pontos igual que faz parte da estrutura. Observe que ao fazer isso, ele reconhece que eu estou acessando essa estrutura que está em negrito. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou passar o argumento 1. Isso quer dizer o quê? Que eu estou confirmando que eu quero abrir no modo escrita. Então, vamos aqui fazer o teste para ver se vai funcionar. Salvei aqui o meu projeto e vou clicar nessa forma. Vou chamar o formulário. Ao clicar no Command Button, observe, ó, o arquivo está aberto. Então deixa eu só fechar primeiramente a nossa base de dados. Então a nossa base de dados, o BD controle realmente está aberto. E aquele nosso alerta para verificar se a base de dados está aberta ou não, está funcionando 100%. Ó. Toda vez que eu deixo ele aberto, ele está me avisando. Ó. Então novamente, ó, vou clicar no Command Button, vou pressionar o F8, vou só colocar essa janelinha aqui para baixo para ficar melhor o seu campo de visualização e vou pressionar o F8. Ó. Ao pressionar o F8, F8 novamente. E vamos agora testar para ver se vai funcionar ou não. Observe, ó, F8 e observe que passou pelaquela janelinha que me pede a senha e também passou por aquele alerta que me força a que eu abra, mesmo preenchendo a senha, que me força a que eu abra também como leitura. Ou seja, passou pelos dois alertas. Ao pressionar F8, como eu estou abrindo no modo administrador, se eu quiser salvar alguma alteração, eu vou trocar esse argumento de false para true, ó. Que é exatamente o que eu quero fazer. Ó. Então observe que ele vai informar na célula A1 quem. Ó. Vou pressionar o F8, inserir o nome programador Excel VBA. Vou pressionar o F8, aparentemente salvou o arquivo. Então vou clicar aqui nesse continuar. Então vamos testar. Se aparecer lá o programador Excel VBA quando eu abrir o arquivo, é porque funcionou todo o código. Ó. Então observe. Ó. Vou pressionar o F8, pressionei novamente, F8 novamente. E observe que já trouxe o nome programador Excel VBA. Tanto é que ainda nem inseriu esse novamente. Ó. Então, com esse comando, lembre que eu estou garantindo que eu estou ativando realmente o arquivo que eu quero estar ativando. Vou pressionar o F8 ó, e observe. Ó. Então, com um código bem simples, a gente consegue estar acessando o arquivo ao qual contém senha. A gente consegue estar removendo a senha, digamos assim, desprotegendo o arquivo momentaneamente para que a gente possa estar passando informações a ele. E em seguida, o fechando. Então, é interessante. Dentro da estrutura que vamos estar trabalhando, vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, módulo 2, eu vou ter que ter uma rotina para estar abrindo o arquivo como ADM. Eu utilizei esse comando aqui apenas por questões didáticas, eu não vou precisar desse comando. Ó. Então, é interessante que eu possa ter esse comando e também é interessante que eu possa copiar este comando, vou colar aqui abaixo, ó, abrir arquivo leitura. Ó.
Então, quando eu for fazer um tipo, por exemplo, de pesquisa, uma consulta, sempre vou abrir arquivo no modo leitura. Então, se eu vou abrir no modo leitura, eu vou trocar esse parâmetro falso para true. Ó. E aqui abaixo, como eu não vou querer salvar o arquivo que foi aberto como leitura, como uma cópia, eu vou substituir esse argumento true pelo argumento false. Ó. Então, se você observar, é apenas uma inversão. Ó. Quando eu abro o arquivo como ADM, ó, o read only ele está como false. Quando eu abro no modo leitura, o read only está como true. Já para fechar o arquivo, ó, quando eu abro no modo ADM, o close é acompanhado do true. Já quando eu abro o arquivo no modo leitura, o close é acompanhado pelo false. Então a estrutura é muito semelhante, ó, que vai mudar apenas os valores que eu estou passando. Ó. Então, dentro dessa série, você já aprendeu 3 coisas que eu tenho certeza que já são úteis a você. Você já pode estar adaptando aí aos seus projetos, para que eu entenda que você quer a continuidade dessa série, desse projeto. Eu conto muito com o seu gostei, é o seu gostei que vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é bom e que ele possa estar sugerindo para outras pessoas que também têm a mesma necessidade de aprender como criar um cadastro de forma multiusuário no Excel. Então, conto com o seu gostei. Se você ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.